e saiba mais. Uma pesquisa do Sindihosp, Sindicato dos Hospitais Clínicas e Laboratórios do Estado de São Paulo, constatou que mais de 80% dos hospitais da amostra pesquisada estão com ocupação de 40% dos leitos de UTI com pacientes Covid. A pesquisa ouviu representantes de 81 hospitais privados no estado de São Paulo, sendo 21% da capital e 79% do interior. Vamos falar sobre esse assunto com o médico Francisco Balestrin, presidente do Sindihosp. Muito bom dia, doutor Francisco. Obrigado pelo convite aqui da CBN Campinas. Bom dia, Delfino, a você e todos os seus ouvintes, estou à sua disposição. Doutor Francisco, como é que o senhor avalia a situação nesse momento no estado de São Paulo com essa ocupação de 80% dos hospitais com pacientes Covid? Bem, é uma situação que nenhum de nós esperávamos que isso fosse acontecer novamente, não é? No final do ano, todos nós, de alguma forma, estávamos em uma situação um pouco mais confortável, porque nós tínhamos um volume muito grande de pessoas vacinadas, tudo indicava que, principalmente, aquela variante Delta, ela estava num momento de fenescência, mas essa história hoje é bem conhecida. A partir de novembro, no final de novembro, surgiu essa nova variante na África do Sul, a Ômicron, já hoje bastante famosa, e ela, pelo seu poder de infecção, pelo seu poder rápido, né, de contaminação, de novo tomou conta de todos os ambientes. E apesar de nós termos um ambiente hoje melhor, porque grande percentual da população está vacinado com 1, 2 ou 3 doses, a gente, de alguma forma, tem esse fluxo muito grande de pessoas indo aos hospitais, principalmente nos serviços de urgência e de emergência, porque estão com uma sintomatologia e, claro, todas elas ficam preocupadas que isso seja Covid, e isso todos nós também sabemos que se assomou à crise de mais esse surto de gripe, esse surto de influenza, que também está pegando muitas das pessoas, então todas acabam indo aos hospitais exatamente para tentar um diagnóstico diferencial entre uma patologia e outra. Isso causa um número muito grande de pessoas que estão indo aos hospitais. Consequentemente, um número grande de pessoas acabam sendo internados pelos mais variados sintomas e, felizmente, poucas pessoas estão indo para a UTI. É verdade que nós hoje temos um conjunto já grande de leitos de UTI que retornam a ser utilizados, mas nada se compara àquele que nós tínhamos, por exemplo, em agosto, setembro do ano passado. Doutor Francisco Balestrin, muito bom dia. André Berenguel aqui, prazer em falar com o senhor aqui no CBN Campinas. Com relação a essa questão da ocupação dos leitos de UTI, e os senhores também, por meio dessas pesquisas, ou dessa pesquisa, né, tão de grande valia aí a todos nós, têm acompanhado a situação e a rede hospitalar privada, pública também, mas a gente está falando da privada, ela adotou aquela reversão de leitos à medida em que a Covid ia reduzindo, né, os números, graças à vacinação, eles foram reduzindo os leitos. E agora há esse novo aumento. Pelas pesquisas, ou os que os senhores estão vendo, como está essa situação? Esse índice existe até por conta dessa quantidade baixa de leitos em relação ao ano passado, por exemplo, naquele pico da Delta? André, é prazer em falar consigo também. Essa amostra é uma amostra significativa, porque ela pega um conjunto grande de hospitais, talvez seja a maior amostra que se tem de pesquisa no setor privado no nosso país, porque ela pega 80% de hospitais do interior e 20% da capital, ou seja, nós temos um desenho de praticamente o estado como um todo. Veja, o que acontecia é que, naquele momento onde nós tínhamos, digamos, há quase 6 ou 8 meses atrás, muitos dos hospitais tinham praticamente 40% dos seus leitos dedicados à Covid, porque o número de pacientes que iam ao hospital, e mais do que ir ao hospital para serem atendidos, eles realmente precisavam de internação, porque eles tinham muita sintomatologia pulmonar, muita sintomatologia vascular, uma série de problemas outros, né, que são ligados, que são outros comemorativos da Covid-19, isso exigia, sim, que os hospitais tivessem muitos leitos à disposição.
O que houve é que nós fomos fazer uma transição, porque também nesse período nós deixamos assim de atender alguns casos que não eram de Covid, mas que são importantes. As doenças elas continuam, as doenças cardiovasculares, as neurológicas, as ortopédicas. Então, essas pessoas muitas vezes elas foram negligenciadas. Não as pessoas, mas assim os casos foram negligenciados, porque é claro, as instituições todas estavam estressadas com o atendimento da Covid. Então, foi feito, digamos assim, uma transição. Hoje, algo em torno de 10% dos leitos dos hospitais, eles estão disponíveis, sim, para a Covid. Então, esta ocupação, ela se refere a uma ocupação percentualmente diferente daquela que nós falamos no ano passado. Então, se você me pergunta, sim, nós teremos, se for o caso, mas aparentemente isso não tá ainda no nosso radar, mas se aparentemente isso acontecer, nós teremos sim condições de novo voltar aos poucos para a colocação de novos leitos que estavam ocupados por outros casos para esses leitos de Covid. É importante que vocês saibam que quando a gente praticamente coloca um paciente de Covid numa ala de terapia intensiva, por exemplo, aquela ala toda ela tem que ficar dedicada a esse tipo de paciente. Então, muitas vezes, essa transição ela ocorre e nós acabamos deixando de atender outros tipos de pacientes que precisam também de casos. Então, os hospitais hoje, eles estão muito cuidadosos nessa mudança de um tipo de atendimento para outro, porque nós temos, sim, um grande número de pessoas que não foram atendidas e que hoje estão fazendo as suas cirurgias, fazendo seus diagnósticos, fazendo suas internações, que precisam ser feitas. Doutor Francisco, aqui é Marcos Delfino. Essa ocupação de 80% dos hospitais, o senhor acredita que pode prejudicar novamente as cirurgias eletivas? Delfino, nós temos um número muito grande de pessoas que hoje vão ao serviço de urgência, né? Porque, principalmente naquela transição entre o Natal e o Ano Novo, nós tivemos um novo caso de aglomeração muito grande, né? Nós todos, de alguma forma, estamos, eu diria até que com uma certa justiça, aliviados de todos esses períodos que nós tínhamos passado, 18 meses com essa tensão, e todos saímos para comemorar. Alguns de forma mais cuidadosa, outros de forma menos cuidadosa. Esses de forma menos cuidadosa acabaram se contaminando e contaminando outros. Então, muitas pessoas que estavam se cuidando, ao se encontrar com pessoas que não estavam se cuidando, acabaram sendo contaminadas. Existe previsão de que a gente vai ter algo em torno de 50% da nossa população contaminada com essa nova variante da Covid, o que não quer dizer que todas essas pessoas vão ficar doentes, mas o vírus ele está circulando. Então, se o vírus continuar nessa circulação tão grande, cada vez mais nós vamos ter casos que necessitem, sim, digamos, de internação, seja em leitos eletivos ou em leitos de terapia intensiva. Então, com muita preocupação e cuidado, nós estamos olhando isso de forma que a gente espera não ter a possibilidade, de novo, de não atender os pacientes que são pacientes mais eletivos e que precisam ser atendidos. Porque aqueles pacientes de urgência, independente de não serem Covid, esses sempre serão atendidos. Tanto é que os hospitais hoje mantêm fluxos distintos para pacientes com Covid ou com síndromes respiratórias agudas, que não se sabe, num primeiro instante, de fato, qual que é o diagnóstico, e para aqueles pacientes que não são pacientes com síndrome respiratória. Paciente que chega infartado, com dor, ou uma queda, seja lá o que for. Doutor Francisco Balestrin, com relação à pesquisa aqui do sindicato, aponta que sobre a reposição de estoques de testes para Covid-19 e influenza, 72,60% dos hospitais relataram dificuldades, confirmando a pesquisa com laboratórios, que indicou que 88% deles enfrentam dificuldades na reposição de testes. O senhor tem conversado, e o próprio relatório apontou isso, a própria pesquisa. Há uma perspectiva de melhora com relação a essa distribuição e chegada de kits e de material, ou isso ainda vai levar algumas semanas? Sim, temos conversado bastante, porque isso acabou virando um elemento importante nesse processo. Por que ele é importante? Porque a testagem
ela é fundamental para que você possa pegar esses pacientes ou essas pessoas que chegam lá e que acabam dando positivo, e você precisa, então, fazer o isolamento com elas. Porque se elas não souberem que estão positivadas para o Covid, elas vão continuar a circular e vão continuar a estar passando a doença para outros. Então, a testagem ela é fundamental. O que houve é que, com essa pressão de demanda, principalmente nos prontos-socorros, muitas pessoas se preocuparam, com razão, é claro, e foram aos hospitais para fazer testes. E esses testes, claro, você, num momento como esse, você não tinha toda essa previsão de utilização. Então, esses testes eles estão sendo hoje usados com critério um pouco diferente daqueles que eles estavam sendo utilizados há tempo, de que os hospitais hoje estão reservando a maior parte desses testes, principalmente para aqueles pacientes que vão internar, não internar de Covid, porque às vezes a pessoa interna, por exemplo, para fazer uma cirurgia de mama, uma cirurgia plástica. E só que antes de fazer essa cirurgia, ela tem que ser testada. Então, o teste é utilizado porque você não pode correr o risco dessa pessoa estar contaminada e não saber. Então, esses testes, eles são utilizados nos hospitais, sim, para praticamente todos os pacientes que são internados, e você tem um volume grande de pessoas que chegam nos prontos-socorros. A mesma coisa aconteceu nos laboratórios, seja aqueles laboratórios que são esses laboratórios mais conhecidos e que são ligados ao Sindiócio, até a farmácias, algumas delas que se dispõem a fazer aquele chamado teste do antígeno, né? Ou chamado teste rápido. Então, o volume foi muito grande. Você tem, sim, uma previsão de chegada de produtos. É bom que se saiba que alguns desses laboratórios eles têm estoques muito grandes. Então, é importante que, se você quiser fazer um teste ou precisar fazer um teste, procure um desses grandes laboratórios, principalmente esses ligados ao Sindiócio, porque muitos deles têm, sim, estoques ainda de produtos. Mas, de um modo geral, o que se espera é que a gente tenha uma normalização desses estoques em torno de 3 semanas. Doutor Balestrin, ainda com relação aos dados da pesquisa, um bastante interessante também é com relação à faixa etária, né? 48,5% dos pacientes Covid internados em UTI estão na faixa etária dos 60 aos 79 anos e 34% de 30 a 50 anos. Quer dizer, principalmente dos 60 aos 79 anos, as pessoas todas com as 2 doses e talvez até mesmo com a 3ª dose de reforço. Né? Com relação a isso, tem mostrado até a eficiência da vacina com relação a casos graves e essas pessoas sendo internadas? Então, se eu tiver um tempinho a mais, deixa eu só dizer para vocês o que é a vacina. A vacina funciona para nós, assim como aquele famoso colete à prova de balas funciona para o policial ou para as forças de segurança. Né? Você, se tiver com o colete, se o policial tiver com o colete, ele receber uma bala no peito, no coração, em direção ao coração, ele com certeza vai ser protegido. Então, é exatamente isso que a vacina faz com a gente. E, claro, uma dose é um colete menos fraco, a 2ª dose ele já fica mais enrebustecido, e com a 3ª dose ele é um grande colete, um excelente colete. Então, só que se você ou alguém der um tiro e esse tiro pegar no braço, como ele não está sendo protegido, você vai ter, então, esse efeito, né? Um tiro no braço, mas normalmente o tiro no braço não é mortal, como seria o tiro no coração. A vacina faz exatamente isso conosco, por isso que a gente não deve nunca duvidar de que a vacina é efetiva e que ela é eficaz para esses casos. Né? Porque grande parte dessas pessoas que estão internadas em faixa etária menor é porque não tomaram a vacina ou ainda não completaram os seus esquemas vacinais. Outras não. Outras completaram, mas acontece exatamente aquilo que eu lhe disse. São pessoas que, apesar de terem recebido um tiro, uma bala do vírus, elas não são tão graves como poderiam estar se elas não tivessem tomado a vacina. Então, a vacina é fundamental. E hoje, embora a gente tenha assim, pacientes nas terapias intensivas, o número de pessoas que estão assim, com respiração artificial, se lembra que alguns meses atrás a gente falava sobre a utilização de ventiladores,
materiais para intubação, a falta desses materiais. Hoje a gente não fala nisso, porque é muito pequeno o número de pessoas ainda que ficam graves e que necessitem desta intubação. Então, esta é uma grande vantagem da vacina pela sua efetividade coletiva. Ouvimos o Dr. Francisco Balestrin, presidente do Sindhosp. Muito obrigado pela importante entrevista, doutor. Um bom dia e uma boa semana para o senhor. Obrigado, também um bom dia a todos vocês. 9h59.